Olá, meu nome é Vanessa Tonoli, eu sou dermatologista. Hoje nós estamos no segundo episódio da série Conversa sobre Elas, que é uma série que nós criamos para o mês da mulher. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Para falar sobre isso, eu não estou sozinha. Então, eu estou aqui com o Lucas Xavier, que é meu psicólogo há 6 anos. E quando eu conheci o Lucas, eu estava numa fase da minha vida que eu tinha 2 crianças bem pequenas. Eu trabalhava muito, eu estava trabalhando bastante, construindo o meu nome. E eu estava numa fase muito cansada e eu tinha parado de desenvolver as atividades que anteriormente me davam muito prazer, como corrida, leitura, eu não estava achando tempo para isso. E eu estava meio que me perdendo em todas as funções e atividades que eu fazia. E foi nessa época que eu conheci o Lucas e que ele começou a me ajudar, a gente começou a desenvolver toda essa parte, mas eu vou deixar ele se apresentar. Olá, meu nome é Lucas Castanho Xavier, eu sou psicólogo cognitivo comportamental clínico. E é interessante que você está comentando esse fato, porque não é um caso isolado. Na clínica, a gente acaba vendo bastante essa questão não só em uma situação social, em uma classe social, ou então associado a um perfil, por exemplo, mães. Isso da dificuldade que a mulher tem na transferência de atividades, na descentralização dessas responsabilidades. Isso não é cultural, isso não é associado a uma idade especificamente, como você comentou. Isso é biológico e químico. Então é interessante porque a gente vê em muitas culturas diferentes, em muitas classes diferentes, que a mulher ela coloca o centro das atividades em todo o mundo, menos nela. Então é interessante porque ela vai fazer isso solteira, com filho, casada ou não, e sempre com uma identificação, com um propósito, com um objetivo muito forte. E a ideia, ela sempre vem assim, depois eu vejo isso, depois eu me cuido, depois eu penso, depois eu acabo me reorganizando, a hora que eu tiver um tempo, isso é uma coisa que a gente escuta muito na clínica, né? Quando eu tiver um tempo e eu puder parar, eu vou fazer isso. Então é muito interessante porque na clínica a gente acaba tendo acesso a todas essas personalidades e é uma característica biológica e química de todas as mulheres. Então se você parar para avaliar as suas pacientes, eu tenho certeza que independente da circunstância que elas chegam aqui, elas acabam falando. Então a gente acaba vendo isso em muitas áreas profissionais, né? A mulher, quando ela acaba parando para um atendimento, parando para algum cuidado, pode ser urgente, pode ser numa situação estética, pode ser até às vezes em uma manicure, em uma academia, ela acaba se abrindo muito e aí que às vezes ela acaba percebendo a necessidade de um cuidado, a necessidade de uma pausa. Uhum. Eu acredito que você deve encontrar bastante isso aqui nos seus atendimentos. E é legal porque, assim, vários procedimentos, eles são demorados, né? Então, às vezes tem procedimentos de 2 horas, 2 horas e meia, e a gente acaba conversando sobre muitos assuntos, além da parte médica, né? Da parte estética, e eu percebo que muitas vezes é um momento que elas têm para se cuidar. Muitas falam isso, né? Eu gosto de vir aqui porque é um momento que realmente eu relaxo e eu tenho tempo de olhar para mim mesma, né? Ou que eu até acabo pensando, né? Uhum. É o momento que eu acabo parando para pensar que eu tenho uma necessidade. Uhum. Então a gente acaba vendo bastante assim, que a mulher ela acaba indo se cuidar numa situação de emergência ou de urgência. Essa emergência e urgência, ela não tem necessariamente uma situação de saúde. Pode ser assim, uma semana antes de um casamento que ela vai ser madrinha. Um dia antes da formatura do filho. Então, uma semana antes de uma entrevista que é muito importante para ela. E nessa circunstância, a gente acaba recebendo muito assim na sessão. Poxa, eu deixei para o último de novo. Por que eu não aprendo? Por que eu sempre faço dessa forma? E é uma situação recorrente, né? Então, acredito que você atenda muitos casos de urgência dessa forma, né? Preocupados. Sim, urgências estéticas também, né? Sim. E essa forma de funcionar, né, de você tentar fazer tudo sozinha ou você tentar abraçar o mundo, né, isso com o passar do tempo, isso acaba
exaurindo, sobrecarregando mesmo, né? Que acabou o que aconteceu comigo naquela época, né? Então, quando eu procurei o Lucas, estavam acontecendo vários sintomas até físicos mesmo, né? Então, eu lembro uma vez que eu comecei a ter umas arritmias, né? Comecei a ter umas palpitações, né? E comecei a ficar preocupada. E aí eu procurei uma colega cardiologista, fiz uma esteira, fiz um Holter, e essa minha colega falou, olha, é só estresse. O que mais na verdade, me deixou preocupada em relação a você é que você está com sobrepeso quase indo para uma obesidade. E eu nem tinha percebido. Então, assim, era uma época que eu não me olhava no espelho, eu não tinha nem percebido isso. Então, eu fiquei mais assustada depois até com isso do que com a arritmia, porque realmente, na hora que ela me falou isso, parece que realmente eu olhei para mim e eu percebi, assim, eu me percebi naquele momento. E você percebe isso no consultório, assim, essa relação dos sintomas, a carga emocional com sintomas físicos mesmo? Sim. É interessante isso que você falou, da questão da percepção, né? Isso, como eu disse, não é social, não é uma característica exclusiva de um tipo de perfil de mulher. Na verdade, são de todas. Porque a alta capacidade de ingerir muitas atividades faz com que a mulher ela acabe colocando cada vez mais atividades na rotina dela. Então é muito interessante porque assim elas começam a ser altamente efetivas, altamente produtivas em tudo. Não necessariamente, igual eu expliquei, está associado ao ser mãe, mas a qualquer situação. Pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser de estudo, pode ser de esporte. Então, isso acaba tomando um tempo muito grande, ao mesmo tempo que elas acabam fazendo muitas atividades ao mesmo tempo, esquecendo do início, né, que era difícil. Elas vão aprimorando cada vez mais essas atividades iniciais e vai crescendo, tomando uma proporção muito grande naquilo. Então, por exemplo, pode ser a faculdade e um estágio, pode ser a faculdade, um estágio e um trabalho voluntário. Então, não necessariamente está associado só a um público. Uhum. E como você usou o seu exemplo, né, foi chocante e foi ali que eu percebi. Então, é muito interessante, esse foi ali que eu percebi. Porque é tantas atividades ao mesmo tempo e tanta performance em entrega de concluir, resultado, etc., que acaba criando uma percepção de último lugar. Então eu brinco na clínica, né, que as mulheres elas têm uma tendência a se colocar em último. Então o que a gente mais vê é essa frase: nossa, eu não tinha percebido isso. A TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é o trabalho, a gente coloca orientação direta, né? Então a gente acaba até sendo às vezes muito duro, porque a forma como a gente aborda o paciente e orienta é exatamente de exposição, é exatamente de uma explanação. E muitas pessoas acabam se auto-percebendo ali e obviamente sofrendo. Então é interessante que na clínica tem pessoas às vezes que demoram 1, 2 semanas para voltar, acabam faltando com frequência e depois volta falando assim: aquilo que você me falou fez eu pensar, aquilo que você me falou doeu, né? Então, por quê? Porque a mulher ela tem uma característica de conseguir enxergar tudo para todos que são importantes naquele momento da vida dela. Então, como você usou aí a questão do trabalho, dos filhos, e aí a sua médica falando da questão do sobrepeso. Por que eu não fiz um simples exercício? Tanto que a terapia cognitiva comportamental, ela usa esse exercício, você vai lembrar disso, mas logo nas primeiras sessões a gente fala muito do espelho. Sim. Então, por que você não percebeu e só percebeu com uma pessoa externa? Porque a maioria das mulheres foge do espelho. Então é tanta atividade, é tanta exigência, é tanta entrega, né, que acaba fugindo do espelho. Então o que a gente mais encontra, né, dentro do perfil feminino é isso, é uma alta capacidade de resolver muitas coisas ao mesmo tempo e se colocar em último lugar. Então é engraçado que eu uso muito esse exemplo, né? Onde você escova o dente? Eu escovo o dente correndo pela casa.
escova o dente se olhando. Né? Aonde você se arruma? Eu não tenho tempo, eu tô colocando a roupa enquanto eu tô resolvendo a comida dos meus filhos, por exemplo. Eu lembro um exercício que você me deu, que você falou pra mim, olha, eu vou te dar um exercício assim, todo dia você vai ficar na frente do espelho, aí você vai começar 1 minuto, aí no outro dia 2 minutos, aí no outro dia aí eu falei, o que eu faço? Não, você fica parada e espera o tempo, e você vai aumentando. E aí você falou pra mim, mas fica tranquila se você não fizer, porque quase ninguém faz. Aí eu pensei, porque assim, me deu uma tarefa, eu faço, né? Ele falou, eu falei, eu vou fazer, né? Sim. Voltei na semana seguinte, mas não tinha restado na minha cabeça, assim, eu não lembrei desse exercício. Eu achei muito, assim, né, eu fiquei assustada até, porque eu falei, olha, ele falou pra eu fazer, eu falei que eu ia fazer uma coisa tão simples e eu saí de lá e sumiu. Eu não fiz, eu não me olhei no espelho. Essa atividade chama técnica do espelho, é muito boa. É uma técnica progressiva, né? Então, é 1 minuto e meio por dia a mais. E é muito interessante, porque as pessoas, às vezes, elas acham isso super simples, né? Mas é muito difícil você se encarar por 1 minuto e meio sem fazer nada, sem mexer no celular, sem cuidar de alguma outra coisa. E aí é progressivo, então lá por uma semana você acaba ficando 10 minutos na frente do espelho. Só que como a imagem é a mesma, é acumulativo. Então é aquilo que você vê todos os dias, né, na sequência dessa técnica. Então no final de uma semana você acumulou ali uns 30 minutos na frente do espelho. E é muito significativo. A ideia dessa proposta é trabalhar com a autoestima, que eu acredito que seja a maior fraqueza da mulher. Então, a mulher, ela tem uma identidade feminina em cima do eu, em cima, né, da sua própria beleza, da sua própria intenção. E a autoestima, se você coloca tudo e todos primeiro que você e você por último, ela some, ela vai embora. Então, essa circunstância, né, que a sua médica te orientou, que te expôs ali naquela situação, acabou atingindo a sua autoestima, né? Então é aquele choque, poxa, cadê eu? Teve esse exercício, né, que foi bem interessante, e tem uma frase também que eu lembro bastante, que pra mim também foi uma frase que me marcou muito, que quando eu falava pra você assim, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer atividade física porque eu não tenho tempo, e aí você falava uma frase assim pra mim, não é falta de tempo, é falta de interesse. E eu queria que você explicasse um pouco essa frase. Como eu disse, a terapia cognitiva comportamental, ela é objetiva, né? Então, às vezes, ela acaba sendo um pouco dura, como um choque de realidade. E essa frase, especificamente, o que acontece? Na verdade, todos nós temos 24 horas por dia, né? Então, todos nós temos o mesmo tempo. Então, desde a pessoa que tem a mais quantidade de responsabilidade para a pessoa que tem menos, é a mesma divisão de tempo de todo mundo. Então, na psicologia, a gente acaba vendo que a forma como eu crio a organização do meu tempo, a forma como eu reequilibro as atividades, o tempo de cada atividade do meu dia, a área do cérebro que separa isso e coloca isso dentro de uma atividade importante ou não, é o interesse. Então, o ser humano, ele tem uma capacidade incrível de se interessar por tudo, menos por aquilo que é importante. Então, a gente chama isso, às vezes, de procrastinação, e que é um nome inventado, mas nada mais é do que você colocar algo para depois. Se você está colocando algo para depois, é porque você não tem interesse. Então, você trabalha com a parte de cuidado da mulher. E essa é uma parte mais procrastinada. Por que a mulher ela não tem um interesse de se autocuidar? Então é muito interessante, como eu disse, é uma capacidade muito alta de pegar muita responsabilidade, de centralizar muitas atividades, que isso é biológico, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí essas atividades que deveriam ser importantes para cada uma delas, acaba sendo procrastinado, acaba sendo desinteressado. Então, essa frase é uma frase que impacta muitas pessoas, porque a maioria das pessoas chega assim na clínica, eu não tenho tempo disso.
né? Então eu não tenho tempo de fazer um exercício físico, eu não tenho tempo de fazer uma atividade de leitura, uma atividade de estudo. Eu gostaria muito de melhorar tal parte na minha vida, de repente um trabalho melhor, um salário melhor, mas eu não tenho tempo disso. Então não é tempo, é a falta de interesse. Mas todas as pessoas têm o mesmo nível de oportunidade? Todas as pessoas não têm o mesmo nível de oportunidade, mas todas as pessoas têm o mesmo nível de interesse dentro das oportunidades que elas têm, com o tempo que elas têm. Então nada mais é do que uma dificuldade de olhar para o eu. Uhum. E isso é legal, porque também teve uma outra frase que você falava para mim também, que às vezes eu ficava pensando isso, mas se eu começar a me priorizar, isso não é egoísmo? Uhum. E aí você falava para mim, não, cuidar de você mesma não é egoísmo, é egocentrismo, né? É isso. Uhum. Essa é uma diferença bem legal, bem marcante, porque é uma pergunta que todo mundo me faz, né? Então, mas se eu começar a abdicar ou abandonar, né? Então são frases bem fortes no universo feminino. Então a mulher, ela tem um senso de responsabilidade, um senso de compromisso tão grande que acaba doendo dentro delas parar de fazer alguma coisa para fazer alguma coisa, né, para os outros ou para outras atividades, para fazer alguma coisa para elas. Então a diferença do egoísmo para o egocentrismo, na verdade, ela não só no universo feminino, mas dentro da parte masculina também, da família, do universo empresarial, qualquer coisa assim. Como eu disse, a gente tem a mesma quantidade de tempo. O eu escolhe as atividades do dia a dia. Egoísmo é quando a pessoa ela vai acabar fazendo uma coisa visando o bem-estar dela, visando o benefício dela, prejudicando outras pessoas. Uhum. E aí por isso que a mulher acaba tendo essas visões, né? Igual eu falei, eu vou abdicar disso, eu vou abandonar isso, né? Eu vou abandonar meus filhos, meu marido. Já o egocentrismo é quando você coloca o eu no centro. Então é diferente, porque o eu no centro, você não vai prejudicar outras pessoas. Uhum. Você vai melhorar para daí você poder oferecer uma versão mais forte. Uhum. Então se você pensar naquela época, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar a quantidade de mudança que você fez, você vai perceber como você está melhor e como que você pode oferecer alguma coisa muito melhor para as pessoas ali que você precisou, como diz a frase, abdicar naquela época. Uhum. Então é muito interessante, porque eu escuto muito isso, né? Eu não posso, não tem como, eu não tenho tempo, eu não tem como eu deixar meus filhos sozinhos. Tem como. Uhum. O egocentrismo, ele vai fazer você achar um momento do seu dia, nem que seja um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, fazer uma atividade nem que, né, junto com a pessoa que talvez você abdicasse, para você conseguir se melhorar, para ficar uma versão mais forte e aí você poder oferecer alguma coisa para o outro. Uhum. Então isso eu até falei na época que eu lembro, na natureza você vê isso muito, né? Então você vê nos animais, você vê nas famílias. Então primeiro a alimentação, primeiro o fortalecimento, primeiro a saúde, para depois eu poder cuidar do outro. Uhum. Na nossa área, que é a área da saúde, é a mesma coisa. Então se a gente acaba se abdicando, lota a nossa agenda, atende todo mundo e não faz o necessário para a gente estar bem, não consegue ajudar ninguém, né? E era uma coisa que eu falava no começo, às vezes as pacientes vinham e aí eu falava para elas assim, olha, não pode, você tem que fazer atividade física, como que você não se alimenta bem? Aí eu falava para a paciente assim, eu também não faço, mas assim, o certo seria fazer. E aí hoje em dia não, hoje em dia eu tenho muito orgulho que eu faço essas coisas, então eu consigo ser um exemplo para as minhas pacientes, né? Então eu falo para elas, olha, é muito importante, né, que você faça procedimentos, então você faça, vamos fazer um bioestímulo de colágeno, mas tão importante quanto isso é você cuidar do seu corpo, você fazer uma atividade física, alimentação, manejo do estresse, você dormir bem. Então, tudo isso, né, tanto é que a gente percebe isso no consultório, né, que eu já falei isso, que as pacientes que envelhecem melhor
são as pacientes que cuidam da atividade física, cuidam do corpo, da alimentação, assim, você percebe uma diferença muito grande em termos de envelhecimento de qualidade nessas pacientes, né? E isso é uma coisa que a gente acaba vendo em todas as áreas, não só nessa parte de procedimentos, mas o próprio estresse, como você falou no começo, ele tem uma propensão de estragar tudo mais rápido. Então, desde situações musculares, físicas, químicas do nosso organismo, não só dentro da parte de autocuidado, né? Mas até, por exemplo, a mulher ela tem muita infecção de urina dentro de um contexto de estresse. Então a gente chega lá na clínica com recorrente, eu tô com muita dor hoje, tô com infecção de urina, não sei o que eu faço e não melhora. Então essa parte do egocentrismo, né, que a gente estava falando, a parte do eu, a parte de se cuidar. Hoje você pode mostrar para suas pacientes ser uma figura de autoridade diferente daquela época. Então tá aí a importância da autoestima, né? Então você consegue mostrar que você não tem tanto estresse, que você está envelhecendo de uma forma positiva e oferecer isso para suas pacientes. E essa é a maior dificuldade, porque a mulher ela tem essa sensação de que ela só vai poder fazer alguma coisa quando ela tiver uma diminuição do estresse. Só que esse estresse, ele é impossível de você diminuir. Você tem que saber administrar. E aí, por isso, a necessidade de reorganização que a gente acaba trabalhando tanto. Então, a autoestima, ela é trabalhada na terapia de forma correta, ela acaba trazendo para você essa oportunidade de se readequar e aí, em uma situação, você poder falar com propriedade, né? Então, olha, eu posso provar para você, eu estou mostrando para você. Então, acho que isso é muito interessante, né? E eu percebo que muitas mulheres, muitas vezes acreditam que se cuidar, cuidar da sua estética, da sua aparência, é uma coisa desnecessária. Então, muitas vezes não é uma prioridade para elas, porque elas acreditam que isso não é importante. E, na verdade, o autocuidado, você estar bem esteticamente, influencia bastante na saúde mental, né? Sim, na verdade a saúde mental como um todo, não só das mulheres, mas do ser humano em si. A própria identidade nossa, ela está associada com as características principais, as atividades principais que você escolhe fazer no seu dia. Então, se você consegue se organizar e identificar primariamente quais são as suas necessidades, quais são as suas atividades essenciais para o seu dia, já vai estar, obviamente, dentro de um contexto de melhoria para o seu eu, para a identificação pessoal, que a gente chama isso de personalidade e identidade. E a própria palavra, quando você usa autoestima, ela é o autocuidado. Então, estimar vem de cuidar. Então, para eu ter uma autoestima alta, eu preciso estar fazendo muitas coisas que beneficiem essas necessidades pessoais, essa essência, essas atividades que vão me beneficiar, para daí eu estar me sentindo bem. Isso não vai só melhorar a questão da saúde mental, como a própria vida da pessoa ela vai acabar fluindo mais. E aí eu acho que o mais interessante é isso, no caso da mulher, ela conseguir se encontrar. E você tem algumas dicas práticas já para as mulheres começarem a organizar essas coisas e melhorar esses aspectos de vida? Sim, muitas. O mais importante é ela conseguir se reorganizar. Então, você usou a questão do estresse, né? A mulher, como ela tem uma capacidade muito alta de centralização e de acúmulo de atividades, ela acaba, sem perceber, se colocando em situações de uma demanda muito alta de estresse por excesso. Então, a primeira técnica seria a questão de você identificar quais são essas prioridades, juntamente com quais são seus interesses, e dentro disso, organizar na sua agenda, na sua rotina, descentralizando, ou seja, terceirizando alguma dessas atividades e fazendo o que é possível, não o que é preciso. Então, eu escuto muito isso, né? Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer o que é preciso. Uma segunda técnica é você, dentro dessa organização, tirar o excesso no começo da semana. Porque a gente faz uma contagem semanal e a mulher ela faz muito isso. Ela pega uma autodemanda no começo da semana e ela se perde no final da semana
estando muito cansada, estando muito exausta. Então, uma dica é trabalhar com uma agenda semanal para reorganizar, porque às vezes a segunda, a terça-feira foi uma loucura, foi uma correria, mas a quinta-feira, por exemplo, teve um tempo livre maior. Se você estiver exausta, você vai acabar fazendo algo que não vai te beneficiar dentro dessa autoestima, dentro desse autocuidado. Você vai tirar esse tempo para descansar. Então essa seria uma segunda dica. A terceira dica, que é uma das mais importantes para a mulher ela tem que saber falar. Falar o que ela quer, falar o que ela pedir, sem o preconceito, sem o medo. Então, uma dica muito importante é pedir ajuda. Então, eu acho que o mais interessante é ela saber falar o que ela precisa e para quem ela pode falar, nessa atitude de buscar um recurso, um auxílio, uma terceirização, igual eu falei, de alguma atividade que ela está sobrecarregada. Por isso a importância de fazer terapia, né? Então, na terapia, a gente consegue identificar todas essas propostas da rotina da pessoa, do ambiente que ela frequenta, e consegue achar dentro disso formas dela conseguir se expressar e falar o que ela precisa. Então, acho que essas 3 dicas seriam ideais nesse momento. Nesses 6 anos, né, de terapia, eu aprendi que é possível a gente equilibrar todas essas áreas da nossa vida, né? Então, a maternidade, o profissional, o autocuidado, o casamento, mas que não é algo automático, né? Então, você precisa ter consciência, você precisa olhar para aquilo diariamente. Mas hoje eu acredito que eu sou uma melhor mãe, porque eu estou me cuidando, né? Eu sou uma mulher que está mais consciente, eu sou uma melhor médica, porque eu não estou mais esgotada, exaurida. E eu sou uma esposa melhor também, porque eu aprendi a me comunicar, né, com o meu marido. Então isso, para mim, tudo foi muito importante. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Mulheres, eu sei que as demandas, elas são muito altas. Eu sei que as dificuldades todas, né, vão ter. Mas é extremamente importante aprender a fazer menos para conseguir ter mais resultados. O mais difícil é exatamente você brigar com essa ideia de que você tem que se esforçar mais, tentar mais, sofrer mais para conseguir melhores resultados. O resultado ele vem exatamente no tempo da maturidade, no tempo de desenvolvimento. Então é acreditar no seu potencial de poder fazer menos, de conseguir se expressar mais para poder ter melhores resultados. Eu sei que vocês conseguem. É possível. É possível. E onde que os pacientes podem te encontrar? Fala, assim, suas redes sociais, onde que a gente pode te encontrar? Meu Instagram é Xavier Psicólogo, e lá vocês vão encontrar o meu e-mail pessoal, meu e-mail profissional e o meu WhatsApp também na bio. Então é só me chamar lá que eu respondo. Obrigado por vocês terem assistido. Esse foi o 2º episódio da série Conversa Sobre Elas, que foi uma série que a gente fez agora para o mês de março, mês das mulheres. Então, não se esqueça de seguir o nosso canal, curtir nosso canal, ativar o sininho, porque quando a gente postar novos vídeos, vocês vão receber. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que vão aparecer aqui na descrição desse vídeo. E qualquer comentário, se vocês tiverem alguma pergunta também para o Lucas, a gente pode mandar para ele e responder aqui para vocês.